Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, pelos canais aí em que o MAP participa, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Vocês podem ver aí embaixo os acessos. É um grande prazer estar com vocês novamente para algumas reflexões sobre esse volume enorme de informações que a doutrina espírita nos coloca à disposição para o nosso uso, aplicação na nossa vida, visando o nosso progresso. O tema de hoje vai ser a caminho dos planos de luz, que é a situação de todos nós, independentemente da faixa evolutiva que nós estamos. Eu tenho procurado bater muito na tecla do momento atual do planeta. Eu vou ainda continuar nesse aspecto, hoje falando um pouquinho mais sobre a importância do Evangelho, a importância de realmente nós aproveitarmos a oportunidade para a nossa transformação, mas só fazendo uma revisão do que eu tenho dito nos últimos programas sobre esse momento da Terra, essa nova Terra, essas mudanças, essa transição planetária. Num linguajar assim um pouquinho diferente, nós temos no planeta Terra um projeto planetário. E existe um comando, existe um grupo espiritual, existe uma hierarquia espiritual. Esses espíritos seguem a ordem do comando. E o grande comandante da Terra é esse espírito que nós conhecemos como Jesus. Nosso querido Jesus é o governador espiritual da Terra. Os mundos têm os seus dirigentes espirituais. Os mundos têm os seus Jesuses. E os mundos têm os seus projetos. Agora, os mundos estão em etapas evolutivas diferentes. É como se fossem escolas. Onde você tem escola com aluno mais rebelde, você tem escola com alunos mais focados, mais compenetrados, tem escolas superiores, e imagine uma escola só de PhDs, de super especialistas de determinados assuntos. Assim é o universo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus, e essas moradas não são apenas as moradas físicas, mas são aquelas também que nós não conseguimos perceber com os nossos sentidos limitados. A Terra, ela própria, ela tem várias moradas. A Terra é um mundo multidimensional, numa outra visão. Então não existe o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Não existe isso. Todos estão vivos. O que existe é um mundo da dimensão física densa, cercada por dimensões menos densas, onde a matéria que prevalece não é a matéria da tabela periódica, do hidrogênio, do oxigênio, do carbono, porque no universo a matéria se manifesta de várias formas, e matéria é energia. Eu tenho repetido que a ciência já reconhece que cerca de 4%, apenas 4% da matéria no universo é essa matéria nossa conhecida do carbono, do hidrogênio, da tabela periódica. 96%, e é óbvio que isso são números aproximados, 96% do universo é composto de outra matéria, que nós não conseguimos perceber, nem os nossos instrumentos. Mas por dedução matemática, aí entra a ciência comprova que existe essa outra matéria e que essa outra matéria também existe em várias dimensões. Ou seja, o que nós percebemos com os nossos olhos, nossos ouvidos, é uma pequeníssima fração do que existe no universo. Então, a Terra, ela é multidimensional. E nós, no momento, vocês que estão me assistindo, estão nessa dimensão física densa.
Antes de nós nascermos, estávamos em alguma esfera espiritual da Terra, em alguma dimensão espiritual da Terra, a não ser que tenha vindo de outro orbe, o que é possível também. Ao desencarnar, ou seja, ao sair da carne, não morrer, ao sair da carne, nós vamos despertar numa dessas dimensões. Vamos passar por um tempo que é variável para cada um, como se fosse uma espécie de um sono, e vamos despertar numa outra realidade. E vamos nos ver com nossas mãos, nossas pernas, com o corpo espiritual, que existia antes de nós encarnarmos e formarmos esse corpo físico, e que vai se desdobrar de vez dessa matéria densa. O espírito sempre se reveste de matéria, em várias camadas, em várias dimensões. Então, mesmo aqui encarnado, nós temos o nosso corpo físico, de matéria densa, o corpo espiritual, um outro corpo energético que une o perispírito ao corpo físico, é o duplo etérico, e o próprio corpo espiritual é como se fosse um livro de várias camadas. Então, nós não temos uma única matéria. Então, a Terra comporta espíritos numa faixa evolutiva, num nível de conhecimento, de moralidade. E outra coisa, a história da Terra não se limita aos que os nossos livros ensinam. Os nossos livros ensinam uma parte da história da Terra, e mesmo essa história conhecida, ela tem algumas distorções. Ela é uma história aproximada. Mas ainda conheceremos a história da Terra de forma mais ampla no futuro. Eu comentei também nos últimos estudos que na obra Caminho da Luz é dito que existe essa comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros, e eu vou ler aqui da obra Caminho da Luz conforme isso está dito. É o capítulo 1, logo o início da obra Caminho da Luz, que eu sugiro a todos vocês a leitura, que é um livro que fala praticamente da história da vida na Terra. O título é A Comunidade dos Espíritos Puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. O que os espíritos estão falando aqui através de Emmanuel? Que é como se fosse assim, dizem aqui na vida espiritual que na direção de todos os fenômenos, de tudo que existe no universo, existe um grupo de espíritos puros, e na mão deles estão as rédeas diretoras da vida, em todas as coletividades planetárias, em todos os mundos. Ou seja, os mundos têm os seus comandos, e esses comandos estão ligados a um comando maior. E cada mundo desse tem um projeto. E a Terra é um projeto. Projeto Terra, vamos chamar assim. Onde espíritos vêm, encarnam durante um tempo, esse projeto sofre uma mudança, vêm novos espíritos e isso vai mudando e o planeta vai sendo usado como uma escola mesmo, que entra um grupo de alunos, eles crescem, se formam, saem da escola, entram alunos novos, esses que saem vão para uma escola superior, assim é a vida no universo. Então, esse projeto de Deus, que vai do átomo ao arcanjo, faz com que a consciência, o Filho de Deus, o Espírito que todos nós somos, transite pelo universo, nessas várias moradas, nessas várias dimensões. Jesus, quando esteve entre nós, deixou algumas informações muito importantes, que depois ele complementa através dos seus trabalhadores, do seu comando, que fazem parte dessa hierarquia. E Jesus falou lá atrás que no futuro ia enviar um outro Consolador, o Espírito de Verdade. Esse Espírito de Verdade vem junto com outros e trazem uma série de informações para, vamos dizer assim, completar o Evangelho de Jesus. Completar como? Com aquelas informações que o próprio Jesus disse que nós não estávamos preparados para compreender.
que no futuro enviaria esse outro Consolador, o Espírito de Verdade, para explicar todas as coisas e nos fazer relembrar o que ele havia dito, com a visão espiritual. Este é o papel do Evangelho segundo o Espiritismo, esse é o papel do Livro dos Espíritos, esse é o papel das obras codificadas por Kardec. Porque Kardec, na verdade, o professor Hipólito Leon Denis Arrivaio, faz parte dessa equipe, só que ele veio encarnado. E os dois grupos em contato trazem essas informações e Kardec compila em obras básicas. Isso é o Espiritismo, é o Consolador que Jesus tinha prometido enviar para nós. Eu vou comentar algumas coisas aqui do Evangelho. Existe um capítulo, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu já comentei em programas anteriores que a reencarnação faz parte da crença dos judeus, que os judeus acreditavam e acreditam em reencarnação, não compreendiam bem como se dá esse processo. Há cerca de 500 anos, um rabino chamado Isaac Luria, que era médium, você vê a vida do rabino e entende perfeitamente que ele era médium, deixou uma obra chamada Portal das Reencarnações, que é muito estudada pelos rabinos de hoje. E existe uma maior compreensão sobre a reencarnação. Então, quando Jesus se encontra com Nicodemos, Nicodemos escolhe um assunto complexo para ele, como doutor da lei. Ele escolhe a reencarnação. E Jesus vai confirmar, não se espante que eu te haja dito que o homem precisa nascer de novo. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito, né? E Jesus vai dar uma série de informações muito importantes para Nicodemos, de forma rápida, né? E eles estão falando de reencarnação, que para atingir uma condição de vida superior, o espírito precisa renascer. No processo da reencarnação, num planeta de sofrimento, nós vamos dar de cara com a dor. Porque a dor, ela é, na verdade, um mecanismo que nos impulsiona para frente. Num mundo onde os espíritos não procuram o bem, o amor, de forma natural, eles precisam muitas vezes da dor para serem impulsionados ao amor, terem o sentimento do bem e do mal. E no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é falado sobre as causas anteriores das aflições. Muitas das dores que nós passamos vêm de vidas anteriores, porque o espírito é o mesmo, esquecido do passado, por uma bênção, que é o esquecimento do passado, porque senão nós ficaremos reféns dos nossos erros, dos crimes que porventura nós tenhamos cometidos. Então, muitas das dores é a lei de causa e efeito agindo. O que explica uma criança nascer cega, tetraplégica? O que explica uma criança de 5 anos com câncer? São coisas duríssimas, né? Mas isso faz parte do projeto para aquele espírito, é para o bem dele. Muitas vezes a dor vai ser aquele elemento que vai limpar o corpo espiritual. E aí tem uma série de informações que não cabe hoje a gente comentar aqui, que nos explicam o papel da dor, o papel do sofrimento e como que o espírito, resistindo bem a essa dor e esse sofrimento, ele depois vai colher o benefício disso, né? Muitas vezes a dor, nós escolhemos passar por aquilo por várias razões, por algo que a gente fez no passado. Mas nem toda a dor é devido a causas anteriores, algumas são causas atuais. Então, se nessa encarnação eu procurei, por exemplo, as drogas, ou procurei o álcool, ou me desequilibrei muito em algo que me faz mal fisicamente, eu tenho consciência disso, amanhã eu vou sofrer os males, as consequências disso, que não é de uma vida passada, é dessa vida. Mas não apenas essa dor física. Muitas vezes a gente se impõe a dor pelo pensamento, é uma dor moral. Nossos pensamentos ficam patinando num padrão baixo, vibratório baixo, num desânimo, num vitimismo, num
um desgosto pela vida, e isso é doença do espírito também. O espírito traz isso. E muitas vezes o espírito não consegue lidar com as situações, não tem força para enfrentar certas situações, entra num desânimo que gera uma depressão. Depressão também vem por problemas de neurotransmissores, desequilíbrio, que tem muitas vezes causa espiritual. Ou seja, o ser humano é um ser complexo, não é só carne e osso, onde as emoções, a história da vida, de outras vidas, tudo compõe esse conjunto que é o homem integral, com os seus progressos, com as suas dores, com a sua genética, com o seu psiquismo. Tudo isso afeta a nossa vida. E cada um de nós está num nível diferente. Cada um de nós traz uma dose, uma parcela de maiores dores do passado, outros acrescentam dores nessa existência, outros já estão se esforçando para não repetir o erro que repetiu no passado, outros estão purgando energias do passado que estavam no perispírito e que despontam, às vezes, na forma de um tumor, de uma doença. Enfim, essa questão é muito complexa. Mas nós somos seres integrais. Uma das dores que praticamente todos nós passamos é a perda de entes queridos, de pessoas amadas, que é abordado nesse capítulo Bem-aventurados aflitos. E o espírita, ele não deixa de sofrer pela partida de entes queridos, sofre como qualquer outro, mas tem uma diferença: ele não entra no desespero do nunca mais vou ver. A pessoa se desfez, desapareceu. Isso não existe no pensamento do espírito. Então, o sofrimento é mais pela saudade, pela não presença daquele ser ao nosso lado durante um tempo. E durante esse tempo em que eu não tenho aquela pessoa ao meu lado, eu sofro por isso, pela saudade, pela dor, pelas lembranças e um pouco também pela nossa fé, que fica um pouco abalada às vezes, né? Então, existem situações que nós não podemos julgar nunca. Por exemplo, a morte de um filho, que é uma dor inenarrável. Com todo o conhecimento que se tem, a pessoa tem que ter muito equilíbrio, porque é uma dor sem tamanho, é como se fosse um pedaço de nós que se foi. Então, isso é abordado aqui nessa obra e é muito importante que vocês leiam, estudem. Já participaram de um grupo de estudo do Evangelho? O MAP tem aí com a Iris. Estudem o Evangelho, é estudar a vida, gente. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo é estudar a nossa existência espiritual, é estudar aquilo que nós precisamos para arrancarmos de nós o mal, para arrancarmos de nós as imperfeições e termos o entendimento de uma vida mais ampla. Consola, ajuda, dá forças, reprograma a nossa mente, ajuda a reprogramar a mente. Você passa a ter outros objetivos, outra visão de vida. Então, é muito importante participar de grupos do Evangelho, como é importante também fazer o Evangelho no lar. Nesse processo de crescimento espiritual, você se conhecer é fundamental. Nós temos a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Quem responde é Santo Agostinho. Kardec pergunta qual o melhor meio para nós nos elevarmos e tal, e Santo Agostinho responde, né? Conhece a ti mesmo, como disse um sábio da antiguidade. Mas Kardec repete a pergunta, tudo bem, mas de forma prática. Aí Santo Agostinho vai dar aquela receita que eu já repeti várias vezes aqui. Ao fim de cada dia, eu procurava ver o mal que eu fiz, consertar aquilo para não fazer no dia seguinte. Pensava na possibilidade que eu tive de fazer o bem eu não fiz, para corrigir isso, e pensava no bem que eu fiz, que eu sempre poderia fazer melhor. E diz Santo Agostinho depois que esse foi o objetivo de ter sido elaborado o Livro dos Espíritos, para o nosso autoconhecimento. E dentro da literatura espírita, nós temos um espírito que tem que ter muito a nossa gratidão,
as suas obras devem ser estudadas, que é Joana de Ângeles, que deixa, principalmente através do Divaldo, muitas informações interessantes. Eu hoje digo, eu não consigo conceber um psicólogo ou um psiquiatra que não leia as obras de Joana de Ângeles, porque aquilo é a ciência da psique ou da psique, né? Joana de Ângeles aborda de forma profunda o comportamento humano, as emoções, como lidar com essas emoções. E eu vou ler só um trechinho aqui da obra Autodescobrimento, pela Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Um itemzinho chamado Ser Emocional. A Joana fala num linguajar muitas vezes complexo. A gente precisa ler, reler, por isso que são obras boas para estudar em grupos. Mas esse aqui dá para a gente entender. Olha só o que ela diz sobre o ser emocional. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são, essencialmente, seres emocionais. Recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação e a razão, passando pela emoção. Traduzindo, é o que eu tenho dito aqui. Nós evoluímos desde o reino animal, então, recém-saídos do instinto, entrando na condição humana, mas um espírito que está muito no início ainda da sua escala evolutiva, então muito próximo do instinto, que ainda está em processo de conscientização, desse despertar. Lembra que eu falo muito dos que estão despertos e dos que estão dormindo? É o que ela fala aqui, em processo de conscientização. Demoram-se no trânsito entre o primarismo, aquela condição primária ainda de sensações, e a outra condição, que é a da razão. E no meio delas tem a emoção. Nós precisamos aprender a domar as nossas emoções. E ela continua aqui. Mesmo quando adquirem o senso do discernimento, após se intelectualizarem, acreditando possuir um grande controle da emoção, dela não se libertam como a princípio gostariam. A emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos e forças para realizações expressivas, promovendo aqueles que a comandam, como pode fazer-se instrumento de desgraça, caso lhes fuja ao controle. Então, ela está falando da emoção bem direcionada e daquela que causa desgraça se foge do controle. A própria paixão, diz os Espíritos lá no Livro dos Espíritos, é como um corcel desgovernado, né? A paixão tem o seu lado positivo, mas também a paixão não controlada, essa emoção, né, da paixão, ela pode causar grandes tragédias, grandes desastres. Então, pode ser instrumento de desgraça, como diz Joana de Ângeles. E ela continua, nos relacionamentos interpessoais, isso é muito importante, gente, nos relacionamentos interpessoais, a emoção exerce um papel relevante, essencial para o êxito, contribuindo para a afetividade, a convivência feliz. No entanto, antes de se exteriorizar como seria ideal, exige todo um curso disciplinante, uma análise profunda, a fim de converter-se em equipamento adequado do eu superior, expressando-se na conduta e na vivência. Você reparem que o linguajar, às vezes você tem que ler uma vez, duas vezes, para entender o que ela quer dizer. Então, ela fala que nos relacionamentos, a emoção tem um papel importante e que a gente tem que disciplinar essas emoções. E se nós pensarmos, por exemplo, na relação homem-mulher, companheiro, companheira, como vocês queiram, né? Quantas vezes um se exalta e o outro se exalta junto? Sobe aquela veia aqui, os dois vão elevando o tom de voz e tem abrigo, conflito. Quantas vezes um se exalta e o outro se contém? Engole seco. Esse está sendo sábio.
esperando aquele acalmar para poder chegar e conversar. Mas quantos têm essa maturidade? Então, isso é controle da emoção. Eu quero responder, mas eu me seguro. Ele está no momento de ira. Eu já tive os meus momentos. Terei outros. Estou tentando me controlar. Mas nessa discussão, ele se descontrolou, ela se descontrolou. E eu vou tentar segurar isso, para no momento certo poder argumentar. Talvez eu escute algumas bobagens, vou ter que segurar o meu orgulho, não é assim? Então, esse é o curso disciplinante. Equipamento adequado do eu superior, daquele que já está com a mente mais elevada nas coisas superiores, que se expressa na conduta e na vivência. Então, alguns têm uma conduta explosiva, são temperamentais, o instinto fala muito mais alto, outros já estão mais com a razão, controlam mais suas emoções, estão mais distantes dos instintos, e isso é a nossa vida, esse é o processo da reencarnação, da vida em conjunto, da vida em sociedade, nós aprendendo uns com os outros. E como é que Kardec definiu o verdadeiro espírita? É aquele em que você vê progresso moral e que se esforça para domar as suas más tendências. É isso daí. Quando você, numa discussão, se segura um pouco, entende o momento do outro, você está controlando as suas tendências. Porque qual é a tendência natural? É você bater de frente. Não vou levar desaforo, não. Respondeu, vai receber na lata, na cara. Cuidado. Eu rodo a minha baiana, não levo desaforo para casa. Então, isso leva a quê? A brigas, às vezes casais se separam, pais e filhos se separam, irmãos, porque não há esse equilíbrio, essa conduta de um equilibrar no momento difícil e haver o diálogo, haver a interação e um entender o outro. Muitas vezes a discussão é por um mau entendimento. Você quis falar uma coisa, a pessoa entendeu outra, já leva para o lado negativo, já fecha a cara, vem ofensas. Calma, 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 vamos ter calma e vamos controlar as nossas más tendências, né? Isso faz parte da nossa evolução. Imagina se Jesus fosse responder todas as ofensas. Tudo bem, é um caso extremo, né? Na cruz, em pleno sofrimento, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles estão pregando na cruz o governador espiritual do planeta, aquele que acompanha a vida deles desde que eles foram trazidos a esse mundo, aquele que vai acompanhá-los até o fim dos tempos, aquele momento da separação do joio do trigo. E Jesus teve essa paciência, esse amor, esse controle, porque isso é característica do espírito superior, total domínio das suas emoções. Jesus sente, mas ele domina, né? Ele não se exaspera, ele não revida, ele entende a posição inferior daqueles espíritos. No momento, com os doutores da lei, Jesus fala assim: eu sou de cima, vocês são de baixo. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, com toda a paciência, ele está instruindo lá os doutores da lei. E ele ainda vai completar: e vocês querem me matar. Eles sabiam que eles iriam planejar todo o processo para aquele julgamento, para Pilatos só sacramentar, né? Aquilo que eles, os doutores da lei, queriam: matar aquele que se dizia o emissário de Deus. Eles não admitiam que ele fosse o Messias e achavam que eles estavam atrapalhando a vida ali no templo daquele povo. E Jesus foi crucificado e sacrificado por isso, e teve todo o amor, mostrando que realmente quem ele era, né? Então, continuando aqui. No entanto, antes de se exteriorizar como seria ideal, exige todo um curso disciplinante, né? Inicialmente, cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade. Joana está deixando uma receita aqui, né? Olha, todos vocês deveriam fazer uma avaliação a respeito de como vocês lidam com as emoções, para identificar se a mesma se encontra embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos
enobrecedores. E esse é um trechinho dessa obra, fica aí a dica para vocês, Autodescobrimento, Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, uma obra que eu recomendo para todo mundo e é indispensável para psicólogos, psiquiatras, pessoas que se importem com o estudo do comportamento humano e para todos nós que estamos nos esforçando para domar as nossas más tendências, aqueles que quiserem ter acesso a uma informação já superior. Joana de Ângeles, fica a dica aí, Autodescobrimento. E tem outras obras, o Homem Integral, o Ser Emocional, é a série da Joana de Ângeles. Então, Jesus, quando fala há muitas moradas na casa do meu Pai, ele está falando desse universo com espíritos em diferentes níveis evolutivos, de conhecimento, de amor, de controle emocional, de autodomínio, de equilíbrio. E o que caracteriza um espírito superior é o equilíbrio, é o controle das emoções, é o conhecimento maior das coisas, é a vivência do amor, das virtudes, da paciência, do perdão. São duas virtudes que nós temos que, nessa reflexão que a Joana nos convida, pensarmos nelas, o quanto somos pacientes, o quanto temos capacidade de perdoar e o quanto somos indulgentes. O que é indulgência? Porque indulgência e perdão parecem ser a mesma coisa, né? A indulgência é quando você vê alguém cometendo um erro, um equívoco, você tem consciência disso, de que o outro está errando, e você tem compreensão dele. É Jesus na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu tenho plena compreensão da condição inferior deles. Então, é essa a indulgência. Mas quando aquela imperfeição se volta contra você, e ele não está fazendo mal para outro, ou fazendo mal a ele próprio, ele está fazendo mal a você, essa indulgência ela tem que ser promovida ao estado de perdão. O seu amor tem que ser tal que mesmo aquela agressão contra você, você compreende. Isso é perdoar. Não é dar abraço e beijinho em quem te agride. É compreender a condição inferior dele. Por isso, numa briga, vou dar o exemplo do casal de novo, aquele que fica quietinho enquanto o outro está exasperado, está sendo indulgente. E se o outro atirar uma ofensa, aí já está te atingindo, não fisicamente, mas moralmente, você vai reagir? Se você não reage, você está perdoando, entenderam? Então você tem a indulgência e o perdão de braços dados. Como é que Jesus definiu a verdadeira caridade? Está no Livro dos Espíritos, é uma pergunta. Os Espíritos respondem basicamente benevolência, indulgência e perdão. Então, a caridade dentro de uma família pode ser feita numa discussão, onde você está sendo indulgente, está aprendendo a perdoar. Não quer dizer que depois você não vai conversar com aquela pessoa, porque tem esse lado também, né? Meu amigo, minha amiga, olha só, você falou isso, falou aquilo, eu estava de cabeça quente, eu fiquei quieto. Mas tem isso. Agora, fale também de forma amigável, amorosa, né? É aí que o diálogo pode evoluir e o outro reconhecer que, de repente, errou, né? E você deixar claro, não, te perdoei, você estava de cabeça quente. Essa maturidade é que falta muito nos relacionamentos, né? Dentro de uma empresa, às vezes, porque na empresa cada um está querendo mostrar serviço, garantir seu emprego. E às vezes você tem que ser um pouco mais duro. Mas mesmo numa atitude profissional, você pode ser um ser emocional mais equilibrado. E pega muito bem, até numa reunião, você saber ouvir certas coisas e no momento certo você se posicionar, mostrando a sua personalidade, seu equilíbrio. Eu diria até que profissionalmente isso é muito bom, embora eu não esteja aqui para falar do lado profissional, né? Mas no lado nosso, da nossa vida,
mas vale aí para esse outro lado também. Então, os mundos comportam espíritos em diferentes níveis, né? Nós estamos num mundo saindo da fase de provas e expiações, espíritos que reagem emocionalmente muito mal, que desejam o mal para o outro, e espíritos já fizeram progresso. Eu vou mostrar mais uma vez aí uma figurinha, para mim a figura 2, a progressão dos mundos, vejam aí. Tá? Isso mostra como os espíritos são classificados. Então, vocês têm os mundos primitivos, dos homens das cavernas, que vão evoluindo, reencarnando, passam para uma fase de maior entendimento das coisas, mas ainda usam seu conhecimento muito para o mal e vão reencarnando. Chega um momento que são separados aqueles que podem continuar, que já equilibram suas emoções, que já têm o sentimento de amor. E aí passa para uma nova fase, mundo de regeneração, de espíritos regenerados. Aqueles que foram separados voltam para o mundo saindo da fase primitiva. Nesse mundo de regeneração, os espíritos continuam em outra condição, de maior felicidade, ciência, as guerras ficam para trás, os crimes ficam para trás, e eles vão se depurando até que seus perispíritos, corpos espirituais, sejam tão vibrantes que esse espírito não encarna mais na matéria densa, do carbono, do hidrogênio, e ele passa para uma outra condição de vida, que são os mundos felizes, os mundos ditosos, onde os espíritos continuam sua evolução até que eles se desfazem de todos os traços de imperfeição, adquirem todo o conhecimento, as virtudes num grau elevadíssimo, eles atingem os mundos celestes, se tornam espíritos puros. Então, esse é o projeto de Deus para todos nós. Voltando aqui para mim. Vocês compreenderam nessa imagem dos mundos que está respondida aquela pergunta: o que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Esse é o projeto de Deus para nós. Nos transformar em espíritos plenos em conhecimento e amor. Cá entre nós, é um projeto muito bonito, muito inteligente, pensando na reencarnação. Então, essa fase de dor, ela vai ficando para trás à medida que o espírito evolui. Porque Deus não nos criou para nós sermos infelizes, não nos criou para nós sofrermos. A infelicidade e a dor é a ignorância. Então, quando o espírito vai deixando a fase de ignorância para trás, controla suas emoções, usa o conhecimento para o seu bem, vê o outro como irmão. Quando o amor aflora, ele passa para uma outra condição de vida, onde ele vai estar junto de espíritos similares a ele, onde todos já estão voltados para o bem. Só que esse bem e esse amor vai crescendo, e o conhecimento vai crescendo. Daí você tem a classificação dos mundos. Então, o mundo de regeneração, no princípio dele, ainda tem alguns espíritos com um nível de maldade. Você ainda vê o mal, mas os que estão voltados para o amor são maioria. E à medida que o tempo vai passando, esses que ainda têm algo de mal em si vão se transformando, vão se melhorando. E a proporção de espíritos que trabalham no bem vai aumentando cada vez mais, até no momento da história desse mundo de regeneração em que todos estão voltados para o bem e para o amor. Conforme eu disse, esse bem e o amor não é estático, ele avança. E à medida que avança, alguns já vão se desgarrando dessa fase da matéria densa. Já vivem numa condição de outra matéria, não encarnam mais, mas continuam sua evolução. Até que lá na frente, bem lá na frente, ele tem tanto conhecimento, tantas virtudes, tanto amor, que ele se integra a esse Criador, essa inteligência suprema. Passa a entrar em contato, em sintonia direta. Aí ele atinge a condição de espírito puro, dos dirigentes de mundos, dos Jesuses. Jesus disse assim: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu faço as vontades do meu Pai. É isso aí. Ele evoluiu a tal ponto
passou por toda essa feira de mundos, já há bilhões de anos, que ele é um trabalhador direto de Deus. Ele faz as vontades de Deus. Ele tem um mundo na sua mão para dirigir. Mas mesmo um Jesus continua a sua evolução. E isso vai longe. Só que a gente já não acessa mais essa história dos espíritos puros. Nós temos que nos preocupar mais ainda com o lado de cá. É muita, a gente diz na gíria, muita areia para o nosso caminhão querer ingressar na vida dos espíritos puros, perfeitos. Há coisas que sequer a gente tem condição mental de entender. Né? Não tem. Tem coisas que a gente não, com o nível mental que nós temos, nós não vamos entender. Nós só temos consciência disso, que não vamos entender. Inclusive a criação do próprio espírito, né? Outras dimensões, porque nós estamos acostumados com essa dimensão aqui, comprimento, largura, altura e tempo. Nós temos essa percepção, mas até a nossa percepção do universo de tudo vai se alterar. E falar de uma dimensão que nós não compreendemos, como falar dela? A gente não consegue perceber essa outra dimensão, né? Onde a consciência se expandiu a um nível que existem outras realidades que nós não acessamos. Então, essa escala de evolução dos mundos comporta esse sentimento, ou essa condição de acessar nova compreensão de outras dimensões, de outras vidas. Então, minha gente, isso vai muito longe. Entenderam onde vocês estão metidos? Nesse projeto de Deus. Fazer o quê? Deus quer que vocês sejam perfeitos. Sede perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu, disse Jesus. Só que Deus só nos exige uma coisa, que a gente ame. Né? E é muito difícil ainda para o espírito pouco evoluído entender o amor na sua plenitude. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que entender que nós estamos fazendo parte desse projeto, onde no momento a melhor definição para a nossa elevação, a melhor mensagem que a gente pode ter é aquela que Kardec cunhou na frase: fora da caridade não há salvação, fora do amor não há evolução. O espírito não se salva dessa condição de dor, de ignorância, que só vai ser superada pelo amor em ação. Quando as setas que estão apontadas para nós, para o nosso ego, o egoísmo, o culto ao ego, é substituída pelas setas onde eu me importo com quem está fora de mim. E eu vivencio o oposto, a caridade, onde eu me importo sim comigo, mas eu me importo muito com o outro. A minha felicidade não é só a minha de crescer, eu quero que o outro seja feliz. Porque se eu amo essas pessoas, eu evoluo, eu olho para trás e quero puxar essas pessoas para onde eu estou, para uma condição de vida mais feliz. É o que os espíritos superiores fazem conosco, é o que Jesus faz conosco. Então fica aí o convite para todos nós pensarmos nessas coisas, lermos e estudarmos esse livrinho, o Evangelho segundo o Espiritismo. O MAP tem estudo aí com a Iris, né? Vocês podem fazer grupos de estudo, procurem ter uma compreensão maior sobre a vida. Na fase evolutiva em que nós estamos, nesse mundo de transição, é muito importante que vocês elevem o pensamento de vocês, o nível de entendimento da vida. Não se desesperem, não tenham medo de situações difíceis, isso é para ser superado, isso faz parte do projeto, você se fortalecer. Todos nós, sem exceção, passamos por dores, mas o fim desse ciclo de mundo de prova e expiação tem isso de bom. É o fim do ciclo das dores e é o início de uma nova era, não para coisas em torno de nós, é uma nova era para nós, dentro de nós. Então, que Jesus nos dê bastante força nessa caminhada, que todos vocês possam ser um ponto de luz dentro da família de vocês, equilibrando, domando as más tendências, as emoções, lembrando Joana de Ângeles, que façamos da caridade material, caridade moral,
uma preocupação nossa e vamos desenvolver esse autodescobrimento dessa luz que nós temos dentro de nós, que nós precisamos fazê-la brilhar, tirando as camadas de imperfeição que impedem que essa luz brilhe. Jesus falou: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Ele via e vê em nós esse futuro espírito puro, que a sua luz vai brilhar. E todos vão alcançar essa condição, porque Deus não erra projeto. O que diferencia um do outro é a velocidade, é o caminho mais tortuoso e doloroso ou o caminho mais reto, com menos dores, para você atingir a condição de felicidade. E aí a caminhada se acelera rumo aos planos de luz. Então é isso que eu queria falar hoje para vocês, para reflexão de vocês, que me ajuda também. Que Jesus abençoe a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.